Olá, eu sou o Luke. Bem-vindo ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual região do Brasil você é. Meu nome é Clara. Nunca vou esquecer o dia em que Lucas desapareceu. Foi em julho de 2024, na trilha do Vale Silencioso, na Serra da Mantiqueira, perto de Campos do Jordão. Eu, Lucas, Ana e Pedro éramos amigos desde a faculdade em São Paulo, onde nos conhecemos no grupo de trilhas da USP. Fazíamos isso há anos. Subíamos a Pedra do Baú, explorávamos as cachoeiras de Gonçalves, enfrentávamos o frio da serra. Éramos experientes, ou pelo menos achávamos que éramos. Mas aquele dia mudou tudo. A floresta parecia viva, sussurrando, não de um jeito poético, mas como se algo nos observasse, esperando. O Lucas sumiu sem deixar rastro. Nem um grito, nem um galho quebrado. Só um eco estranho, que não era da mata, mas de algo que parecia nos caçar. A cada passo, eu pensava, quem seria o próximo? A trilha do Vale Silencioso não era tão conhecida. Foi aberta em 2023, depois que a Prefeitura de São Bento do Sapucaí decidiu investir no ecoturismo. Os jornais locais falaram de um paraíso escondido, com mata atlântica densa, riachos cristalinos e vistas do Pico do Baú. Mas também havia boatos. Trilheiros mais velhos, daqueles que tomam café no centrinho de Campos, contavam histórias sobre o vale. Diziam que o nome vinha dos sons que ecoavam à noite, como sussurros que não explicavam. Alguns falavam de ventos nas ravinas, outros de coisas piores. Um casal de campistas que sumiu em 2019, encontrado semanas depois, sem vida, com as mochilas intocadas. A gente ria disso. Lendas de trilha, né? Quem acredita? Mas agora eu não rio mais. Chegamos à trilha às 6h30, num sábado gelado. O céu estava limpo, o ar cortante, típico da Mantiqueira no inverno. A entrada da trilha ficava numa estradinha de terra, com uma placa de madeira. Vale Silencioso, 12 quilômetros. Tinha um aviso sobre cobras e o risco de neblina, mas nada fora do normal. Lucas, como sempre, estava na frente, com aquele jeito meio fanfarrão, zoando o peso da minha mochila. Eu levava o GPS, o mapa e um kit de primeiros socorros. Ana, a mais calma, checava o roteiro. Pedro, o piadista, já cantava uma paródia qualquer do Charlie Brown Jr. para animar. Éramos um grupo unido, confiantes. As primeiras horas foram tranquilas. A trilha cortava uma mata fechada, com samambaias gigantes e o cheiro de terra molhada. O som dos riachos e dos pássaros era constante, mas, lá pelas 10 horas, percebi que os pássaros pararam. O silêncio veio de repente, como se alguém tivesse desligado um rádio. E então, ouvi algo, um murmúrio baixo, como vozes abafadas, vindo de todos os lados. Pensei que era o vento, mas as árvores estavam paradas. Tá ouvindo isso? Perguntei. Parando. Pedro inclinou a cabeça. Relaxa, Clara. É só o riacho. Mas Lucas, que estava uns metros à frente, virou-se com uma cara estranha. Não é o riacho. Parece. Sei lá. Parece que está nos seguindo. Ana, sempre racional, deu de ombros. Deve ser o eco do vale. Vamos seguir. Mas o desconforto já estava lá. Continuamos, mas o murmúrio não parava. Era como se a mata estivesse falando, repetindo sons que não fazíamos. Passos que não eram nossos. Galhos estalando onde não havia ninguém. Meu coração batia forte e eu segurava o GPS com mais força, como se ele pudesse me salvar. Por volta do meio-dia, paramos numa clareira para comer. O sol mal atravessava as árvores e o frio parecia mais intenso. O murmúrio agora era claro, como vozes sussurrando palavras soltas. Clara, aqui, venham. Olhei para os outros, esperando que alguém dissesse algo, mas Ana só mexia no GPS, que agora marcava nossa posição fora da trilha, mesmo estando no caminho certo. Pedro tentava tirar uma foto, mas o celular travava, a tela piscando.
O GPS tá louco, Ana disse, franzindo a testa. E o mapa não tá batendo com o que a gente tá vendo. Deve ser a bússola bugando na serra, sugere, mas minha voz tremia. Lucas, olhando para a mata, falou baixo. Não tem nenhum bicho aqui, nem passarinho, nem mosquito, nada. Ele tinha razão. O silêncio era pesado, só quebrado pelo murmúrio. Tentei ignorar o frio na espinha. Vamos seguir. Quanto mais rápido, melhor. A trilha ficou mais estreita, a mata mais densa. O murmúrio agora era um coro, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, mas sem sentido. Ouvi meu nome outra vez, vindo de trás de uma árvore. Girei, mas não havia nada, só sombras. Vocês ouviram? Perguntei, quase gritando. Ouviu o quê? Pedro respondeu, confuso. Meu nome. Caramba! Alguém disse meu nome. Ana me olhou, preocupada. Clara, calma. Não ouvi nada. Tem algo errado aqui. Minha voz ecoou, e o murmúrio pareceu responder, mais alto. Lucas parou de repente. Escutem, ele sussurrou. Ficamos quietos. Então ouvimos passos pesados, como se algo grande se movesse na mata. Não dava para ver nada, só sombras entre os troncos. O som parou e Lucas, pálido, disse: Isso não é normal. Vamos voltar. Implorei. A gente está a umas 3 horas da entrada. Mas Lucas insistiu. A trilha é circular. A saída está mais perto se continuarmos. Ana concordou, mas Pedro hesitou. Tô com um pressentimento ruim. Cara, para de frescura. Lucas retrucou, mas até ele parecia inseguro. Seguimos, mas ninguém falava mais. O murmúrio agora era constante, às vezes gritando nossos nomes, às vezes rindo. A trilha parecia mudar, as marcações sumiam. O GPS de Ana parou de funcionar e o mapa era inútil. A mata parecia nos engolir. Quando a noite caiu, não tínhamos escolha. Montamos a barraca numa clareira, os 3 espremidos, tremendo de frio e medo. O murmúrio era ensurdecedor, e vultos começaram a aparecer. Sombras que se moviam entre as árvores, sumindo quando olhávamos diretamente. Ana chorava baixo, e Pedro segurava um canivete. Inútil. O que está acontecendo? Ana sussurrou. Não sei, respondi, mas a gente precisa ficar junto. Dormi por exaustão, mas acordei com um grito. Era Ana. A barraca estava rasgada e Pedro sumiu. Saímos correndo, chamando por ele, mas o murmúrio ria e as sombras estavam por toda parte. Ana segurou minha mão, tremendo. Vamos morrer, Clara, ela disse, chorando. Não vamos, respondi, sem acreditar. Corremos sem rumo. Ana tropeçou e algo passou por nós. Um frio que não explicava, uma presença que parecia viva. Quando olhei, Ana estava lá, mas seus olhos estavam vazios. Ela sussurrou, no mesmo tom do murmúrio. Fique com a gente. Soltei sua mão e corri. Corri até desabar na estrada, onde fui encontrada por um grupo de resgate 2 dias depois, desidratada e sem voz. Contei tudo à polícia, mas disseram que eu estava em choque. Falaram de neblina, de trilheiros perdidos, mas ninguém achou Lucas, Ana ou Pedro. Só eu saí do vale silencioso. Voltei para São Paulo, mas não sou a mesma. O murmúrio me segue. À noite, ouço vozes me chamando. Vejo sombras no canto do olho. Sei que estão esperando. Um dia, elas vão me encontrar. Acampar à beira do rio Tietê, em plena estação das chuvas, foi uma ideia estúpida, eu admito. Era janeiro de 2025, o pico do verão em São Paulo, quando as chuvas castigam. Mas as crianças insistiram e eu cedi. Eu, minha esposa Mariana e nossos filhos, João, de 12 anos, e Sofia, de 9, queríamos um fim de semana longe da cidade. Escolhemos um camping em Salesópolis,
onde o Tietê nasce, cercado por Mata Atlântica. Já tínhamos acampado na Serra do Mar, feito trilhas em Mogi das Cruzes, então achávamos que estávamos preparados. Mas a chuva não parava, a água subiu rápido demais e ficamos ilhados. O desespero bateu, mas o pior não era a enchente. Era o que ela trazia. Silhuetas disformes, escuras, boiando na correnteza, que pareciam nos observar. Não era só a água que nos ameaçava, mas o que vinha com ela. E, no final, foi o que nos encontrou. O plano veio do João, que viu um vídeo sobre camping selvagem no YouTube e ficou empolgado. Mariana achou que seria bom para tirar as crianças das telas. E eu, Marcelo, só queria ver os dois felizes. O camping em Salesópolis era simples, uma clareira com eucaliptos e acesso ao rio. A previsão falava de chuva, mas nada alarmante. Levamos uma barraca reforçada, lanternas, comida para 3 dias. Parecia suficiente. O Tietê, ali, ainda é limpo, diferente do trecho poluído da capital. Mas as histórias locais, contadas pelos moradores no centrinho de Salesópolis, falavam de enchentes estranhas. Em 2020, uma cheia levou uma ponte e deixou coisas esquisitas na margem, segundo os mais velhos. A gente riu. Quem acredita em causos? Chegamos na sexta-noite, depois de 1h30 de carro desde São Paulo. O céu estava nublado, mas montamos a barraca sem problemas. João e Sofia corriam atrás de vagalumes, e Mariana preparava um lanche. O som do rio era tranquilo, e por um momento tudo parecia perfeito. Mas, na madrugada, o temporal começou. Trovões sacudiam a barraca e a chuva infiltrava pela lona. Acordamos encharcados, Sofia agarrada ao ursinho de pelúcia, João tentando rir para disfarçar o medo. No sábado, o rio estava mais alto. A clareira virou um lamaçal e a água lambia a barraca. Tentei manter a calma, dizendo que a chuva passaria, mas ela só piorava. Por volta do meio-dia, a correnteza do Tietê ficou violenta, marrom, carregando galhos e lixo. Decidimos ir para o carro, a uns 500 metros, mas a estradinha estava alagada. O carro, preso na lama, não ligava. O celular não tinha sinal e o rádio só chiava. Estávamos ilhados. Voltamos para a barraca, que ainda resistia, e nos amontoamos lá dentro, molhados e com frio. Foi quando vi a primeira coisa. A água, que agora cercava a barraca, trouxe algo estranho. Parecia um tronco, mas era grande demais, com uma forma errada, com protuberâncias que lembravam membros, mas tortos, sem ossos. Passei a lanterna e a luz pegou uma superfície escura, quase preta, com uma textura pegajosa, nada natural. Não era animal, nem humano. Era outra coisa. Mariana, tá vendo isso? Sussurrei, tentando não assustar as crianças. Ela olhou e ficou pálida. Meu Deus! Marcelo, o que é isso? Não sei. Fica com eles. Tentei me convencer de que era lixo, talvez uma lona rasgada. Mas então vieram mais. Formas disformes, boiando lentamente, algumas tão grandes quanto um homem, outras menores, mas todas com aquele mesmo aspecto errado. Uma parou perto da barraca e juro que vi um movimento, como se tentasse se erguer. Sofia gritou e João agarrou meu braço. Pai, tá vivo. Ele disse, a voz tremendo. É só coisa da enchente. Filho, menti, mas meu coração disparava. A noite caiu e a chuva continuava. A água subia, agora nos joelhos. O som da correnteza se misturava a um murmúrio baixo, como vozes abafadas. Não era o rio, nem o vento. Era algo mais. As crianças dormiram, exaustas, mas eu e Mariana ficamos acordados. As formas continuavam passando, algumas tão perto que um cheiro podre, como carne estragada, invadia a barraca. Então, ouvi um arranhar na lona, lento, como unhas raspando. Não se mexe, sussurrei, segurando a lanterna e um canivete inútil. O arranhar parou, mas veio um gorgolejo, como se algo emergisse da água.
A lanterna iluminou uma sombra do outro lado da lona, grande, com aquelas protuberâncias. Ela ficou ali, parada, como se nos observasse. Mariana segurou um grito, e eu senti um frio que não explicava. Então, a sombra se moveu, mas não sumiu. Ela ficou ao redor, e o murmúrio virou um sussurro claro. Marcelo, fiquem. Não sei como aguentamos até o amanhecer. Na manhã de domingo, a chuva diminuiu e a água começou a baixar. As formas sumiram, como se nunca tivessem existido. Mas a barraca estava marcada, com arranhões profundos na lona, como se algo tivesse tentado entrar. Decidimos arriscar e correr para o carro. Foi então que aconteceu. Enquanto atravessávamos a clareira, Sofia gritou. Olhei para trás e vi uma daquelas coisas, agora fora da água, arrastando-se na lama. Era grande, com membros tortos que se moviam de forma errada, como se não obedecessem às leis da física. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam, fixos em nós. Corram! Gritei, puxando Sofia. Mariana carregava João, que chorava. Chegamos ao carro, que, por milagre, ligou. Dirigi como louco até Salesópolis, sem olhar para trás. Na cidade, contei tudo à polícia. Eles falaram de lixo trazido pela enchente, de alucinações por estresse, mas eu sei o que vi. Aquilo não era lixo. Era algo vivo, algo que nos escolheu. Levei a família para um hospital, e fisicamente estávamos bem, mas ninguém dorme direito desde então. Voltei a São Paulo, mas a vida mudou. João não fala mais de camping. Sofia tem pesadelos e Mariana evita o assunto. Li nos jornais que as enchentes de 2025 no Tietê foram históricas, com detritos não identificados encontrados em várias cidades. Um pescador de Salesópolis disse que viu coisas estranhas na água, mas ninguém investigou. Eu sei a verdade. Aquelas formas ainda estão lá, no rio, esperando a próxima chuva. E, às vezes, à noite, ouço murmúrio, baixo, chamando meu nome. Não volto ao Tietê. Nunca mais. Mas tenho medo de que, um dia, elas venham até mim. Eu e a Marina sempre amamos explorar a Mata Atlântica. Em janeiro de 2025, decidimos fazer a trilha do Macaco Caolho, em Ubatuba, litoral de São Paulo, famosa pelas vistas do mar e cachoeiras. Éramos experientes, com trilhas na Serra do Mar e Ilhabela, então estávamos confiantes. Mas aquele dia virou um pesadelo. Encontramos 2 caras na trilha, e o que começou como ajuda virou terror. Não era a mata que nos ameaçava, mas aqueles homens, com sorrisos predatórios, que pareciam nos caçar. Escapamos e denunciamos na delegacia, mas nunca mais seremos os mesmos. Meu nome é Tiago. Somos de São Paulo e sempre fugimos para o litoral nos fins de semana. A trilha do Macaco Caolho era um plano antigo, 10 quilômetros de subidas, vistas do Pico do Corcovado e uma cachoeira. Mas havia histórias. Moradores de Ubatuba falavam de trilheiros que sumiam. Em 2022, 3 pessoas desapareceram e os jornais noticiaram mochilas abandonadas. Ríamos, achando que eram lendas. Hoje, não acho graça. Chegamos à trilha às 7 horas de um sábado ensolarado. Levávamos mochilas leves, água, lanches, mapa, GPS e meu canivete. A trilha começava numa estradinha, com uma placa, Trilha do Macaco Caolho, 10 quilômetros. Caminhávamos animados, Marina tirando fotos. Mas, após 20 minutos, encontramos 2 caras numa pedra, parecendo cansados. O mais velho, uns 40 anos, barba rala e boné surrado, falou: "Tô perdido. Nosso mapa rasgou e o celular tá sem sinal. Sabem o caminho para a bifurcação." O outro, mais jovem, magro, com tatuagens, sorriu. Algo neles me incomodava, mas Marina, sempre gentil, disse: "Claro, venham com a gente." Eles agradeceram, com sorrisos que não pareciam certos, e nos seguiram.
No início, parecia normal. O mais velho, Carlos, disse que era de Santos. O mais jovem, Rafael, de São Vicente, falava pouco. Mas o papo mudou. Carlos fazia perguntas estranhas. Onde morávamos, se tínhamos filhos, o que levávamos nas mochilas. Rafael nos encarava, olhos fixos, como se nos estudasse. Seus sorrisos, antes amigáveis, agora davam calafrios, largos demais, forçados. Vocês vêm sempre para cá? Carlos perguntou, com aquele sorriso fixo. Às vezes, respondi, seco, acelerando. Marina tentou falar da cachoeira, mas Rafael cortou. E a bolsa ali? Tem o quê? Dinheiro? Ele riu, mas o tom era errado. Senti um frio na espinha. Marina apertou minha mão, também desconfortável. A trilha ficou estreita, a mata fechada. O som do mar sumiu e os pássaros calaram. Carlos e Rafael estavam mais perto, quase colados. Eles ignoravam minhas tentativas de mudar de assunto, voltando às perguntas. Moram sozinhos? Sem família esperando. Carlos disse, com aquele sorriso que parecia rasgar o rosto. Vamos parar, sugere, querendo tempo. Sentamos numa clareira, mas eles ficaram de pé, um de cada lado, como se nos cercassem. Rafael mexia no bolso e via algo metálico. Um canivete. Meu coração disparou. Vamos seguir sozinhos. Falei, firme. A bifurcação está ali. Vocês acham o caminho. Carlos riu, baixo. Relaxa, amigo. Tô gostando da companhia. Rafael sorriu, quase desumano. Marina sussurrou. Tiago, vamos. Levantamos rápido, mas eles nos seguiram mais perto. O som dos passos deles ecoava, como se a mata estivesse com eles. Olhava para trás e os olhos de Rafael brilhavam, como se ele se divertisse. Já ouviram as histórias dessa trilha? Carlos perguntou. Dizem que quem entra nem sempre sai. A mata guarda as pessoas. Marina apertou minha mão. Para de besteira. Ela disse, voz trêmula. Rafael riu. Seco. A mata não guarda. A gente guarda. Foi bastante. Puxei Marina e corri. Corre! Agora! Gritei. Os passos deles vinham atrás, rápidos, com risadas ecoando. Galhos batiam no nosso rosto, mas não olhamos para trás. Meu coração parecia explodir. Marina tropeçou, mas a segurei. Chegamos a uma bifurcação e peguei o caminho da esquerda, rumo ao mar, sem saber se era certo. Os passos pararam, mas Carlos gritou, vocês não vão longe. A voz dele era gutural, quase não humana. Corremos até ouvir as ondas. A trilha abriu numa praia, onde pescadores arrumavam redes. Corri até eles, gritando, ajuda. Contei tudo, ofegante, enquanto Marina tremia. Eles nos levaram ao carro, na entrada da trilha. Dirigimos à delegacia de Ubatuba e denunciamos os homens, as perguntas, a perseguição. O delegado anotou, meio cético. Certeza que não foi impressão? A mata assusta. Mostrei os arranhões dos galhos e nosso medo. Ele prometeu investigar, citando relatos antigos. Em 2022, 3 trilheiros sumiram e uma mochila foi achada sem dono. Voltamos a São Paulo, mas mudamos. Marina evita trilhas e eu tenho pesadelos com aqueles sorrisos. A polícia buscou na trilha, mas só achou uma faca enferrujada, com marcas que pareciam sangue. Ninguém explica. Ouço passos às vezes, mesmo na cidade. Escapamos, mas sinto que eles ainda estão por aí, na mata, esperando.